Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre o livro de Salmos. Esse é o nosso 10º encontro, é também a nossa última aula desse curso. Retomando aqui mais uma vez o nosso o objetivo de compreendermos a estrutura desse livro maravilhoso, os diversos tipos de salmos, as características principais dos salmos, conseguirmos interpretá-los e também aplicá-los à nossa vida cristã. Hoje, como já dissemos, é a nossa 10ª aula. Nós vamos estudar hoje o Salmo 126. E nós apresentamos aqui o título A Restauração de Deus. Gostaria de fazer a leitura do Salmo 126 agora. É um salmo bastante curto, são apenas 6 versículos, mas muito significativos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Importante que você se localize no contexto histórico desse salmo. Nós não sabemos quem foi ou quais foram os autores desse salmo. O Salmo 126 é de autoria desconhecida, como muitos salmos que se encontram em nossa Bíblia. Nós podemos afirmar com certeza que ele foi escrito no período pós-exílio. Esse é um dos chamados cânticos de romagem. Se você olhar na sua Bíblia, é provável que você tenha este título antes do início do salmo. É possível que esteja escrito na sua Bíblia Cântico de Romagem, juntamente com outros salmos desse trecho, a partir do Salmo 120, por exemplo, Salmo 121, 22, 23, 24, 25, 26, que é esse, o 27, e assim por diante. O que é um cântico de romagem? Eram cânticos, hinos, cantados pelos peregrinos, quando eles se dirigiam a Jerusalém para participarem das celebrações das festas do Senhor, especialmente a Páscoa, mas também outras festas, como por exemplo a festa dos tabernáculos. E esse salmo é chamado de salmo pós-exílio, exatamente porque trata do retorno do povo judeu para a sua terra, o que aconteceu após o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Para que você entenda, o reino do norte, que surgiu após a divisão de Israel, que era constituído por 10 tribos, com capital em Samaria, esse reino ele foi invadido e destruído pelos assírios. A queda do reino do norte, de Samaria, os seus limites, digamos assim, aconteceu no ano 722 a.C. O Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, que congregava a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, portanto 2 tribos, permaneceu ainda durante algum tempo. Com a ascensão da Babilônia, a Babilônia suplantou a Assíria como potência no mundo antigo e passou também a conquistar outros povos. E por último, depois de várias campanhas militares, várias incursões no território de Judá, destruiu Jerusalém em 586 a.C. E a partir desse fato, nós podemos dizer que o reino de Judá deixou de existir.
Embora várias levas de cativos tenham sido levadas para a Babilônia, foi com a queda de Jerusalém e a destituição do rei de Judá que o reino do sul deixou de existir. O profeta Jeremias profetizou, e a gente encontra, o texto está aqui na nossa apresentação, lá em Jeremias 25, de 11 a 12, e em outros textos também, outros trechos do seu livro. Ele profetizou que Judá iria cair sob os babilônios e haveria um cativeiro, haveria um exílio, mas que depois de 70 anos o povo voltaria para a terra. Jeremias foi bastante criticado, perseguido, inclusive, por causa dessa profecia. Havia aqueles profetas que diziam que não, que Jerusalém não iria cair, porque ali estava o templo, ali era a habitação de Deus, ou que duraria pouco tempo o domínio babilônico. Mas Jeremias foi categórico, né, sendo ali o mensageiro de Deus para a sua geração. Ele disse, não, haverá o cativeiro, e esse cativeiro durará 70 anos. Esse cativeiro termina com o decreto de Ciro. Aqui temos uma outra potência, o Império Medo-Persa, que suplantou a Babilônia. E aí Ciro decreta, no ano 538 a.C., o retorno do povo judeu à sua terra. Nós encontramos esse relato no livro de Esdras e também na história de Neemias, que se envolveu diretamente na reconstrução das muralhas de Jerusalém. E o tema principal desse salmo é a restauração do povo judeu como ação de Deus. É um salmo de triunfo, é um salmo de reconhecimento, de exaltação desse fato, o fato de Deus ter permitido que o seu povo voltasse para a sua terra depois de 70 anos, cumprindo assim a profecia. Há várias maneiras de esboçarmos o Salmo 126, mas estamos propondo aqui 4 partes. É um salmo pequeno, como já dissemos. Nós podemos perceber que no versículo 1 há aqui o que nós podemos chamar de um encantamento, digamos assim, diante da ação de Deus. A restauração de Deus é surpreendente para o povo judeu. A restauração traz também alegria. Versículos 2 e 3 nos falam de júbilo, de cântico, de riso. Essa restauração ela traz abundância, ela traz vida e, por último, a restauração de Deus cumpre as promessas que Ele mesmo, o Senhor, havia feito. Falando um pouco do versículo 1, voltando aqui ao texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aqui nós temos o tema da restauração, da sorte, que remete para a visitação de Deus. A visitação de Deus aparece em vários outros trechos. Os profetas falam muito sobre isso, que significa o agir de Deus, a intervenção de Deus em prol dos seus, a providência de Deus em ação. Então, quando Deus visita o seu povo, quando Deus visita os seus servos, essa visitação de Deus ela traz resultados, ela produz efeitos. A bênção de Deus, a restauração de Deus, o consolo do Senhor, o conforto de Deus e, em alguns casos, também o juízo de Deus. Quando Deus está a visitar os ímpios, os incrédulos, aqueles que são rebeldes ou aqueles que se voltam contra o povo de Deus. Então, o salmista ele começa a dizer assim, quando o Senhor. É importante dizer que ele coloca o foco em Deus. Não foi o rei da Pérsia, não foi Ciro, que um belo dia acordou e disse, eu resolvi assinar um decreto e permitir que os judeus retornem para sua terra. Ele de fato fez isso,
mas ele foi ali um instrumento para o agir de Deus. O Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor fez tornar os cativos para a terra. Deus é o agente. Ele é o que tem o controle, ele é o soberano da história. É ele que move todas as coisas para cumprir o seu propósito. Importante destacar isso porque o ponto central é a ação de Deus, o Senhor. Quando Deus resolve agir, quando Deus se levanta do seu trono e age em prol do seu povo. Então, algo vai acontecer. E o texto nos fala em sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Em outras versões nós vamos encontrar essa expressão traduzida, quando o Senhor fez retornar os cativos a Sião. Aqui o termo sorte nada tem a ver com acaso, nada tem a ver com algo que ocorreu de maneira fortuita. Por que é traduzido como sorte? A palavra traduzida tem o sentido de tornar a trazer, fazer voltar, retornar ao ponto inicial, ao ponto anterior. Essa era a profecia, essa era a promessa, essa era a expectativa do povo judeu, voltar à sua terra. Então a sorte, no caso a sua vida, foi mudada, ela foi alterada por essa ação soberana de Deus. Então, aqui está excluída qualquer ideia de acaso ou de acontecimento fortuito. E o texto diz, quando isso aconteceu, nós ficamos como quem sonha. Esse retorno do cativeiro da Babilônia, que tanto impacto trouxe para a vida do povo judeu, mudou completamente a história desse povo, era algo que estava sendo esperado, ansiado há muito tempo. Muitos que foram para o cativeiro não puderam retornar porque lá na Babilônia, nas demais províncias, morreram. Não tiveram a oportunidade de retornar para a sua terra. Lembrando que esse cativeiro ele foi consequência dos pecados, da desobediência, da idolatria, do afastamento de Deus que o povo promoveu no seu modo de viver. Basta estudarmos os profetas, basta estudarmos os livros históricos da Bíblia, que nós vamos perceber que o tempo inteiro Deus está dizendo através dos profetas, voltem-se para o Senhor. Caso contrário, haverá o juízo de Deus contra a nação, contra essa nação. Então a espada da Babilônia foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. E de fato, depois que o povo judeu retornou do cativeiro, eles nunca mais tiveram problemas com esse tema da idolatria, porque eles compreenderam, eles perceberam que aquele fato de terem sido desarraigados da sua terra mais uma vez, ido para uma terra estranha, tendo contato com uma cultura estranha, com uma religião estranha, com deuses estranhos, com leis estranhas, eles passaram a valorizar a aliança que tinham com o Senhor. Mas por que ficar como quem sonha? Muitas vezes quando nós nos deparamos com o agir de Deus, ele é tão surpreendente, ele é tão absolutamente fora das nossas expectativas ou acima das nossas expectativas, que nós muitas vezes não conseguimos acreditar que aquilo de fato está acontecendo. Isso não tem a ver com a incredulidade em si, não é isso. Mas é o espanto diante das maravilhas que Deus está operando. E aqui o salmista coloca dessa forma. Ficamos como quem sonha, ficamos como quem está contemplando algo que foge a
qualquer concepção de realidade. E a partir do versículo 2, nós vemos aqui irromper a alegria, o júbilo, o cântico. Versículo 2 e versículo 3 nos dizem o seguinte: Então, como consequência dessa restauração absolutamente surpreendente, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos aqui diante de um paralelismo usado pelo salmista. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aqui, riso e cântico, ou riso e júbilo, representam a alegria que não podia ser contida diante desse grande fato, desse grande evento que foi a restauração do povo à sua terra. E isso pode ser compreendido como o prenúncio do reino messiânico, porque a esperança de Israel, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi prometido através dos profetas, ao se referir ao Messias, também trazia em si essa semente desse reino messiânico. O Messias viria para restaurar Israel. É claro que nós sabemos que Jesus, o Messias, o Cristo, veio e não se restringiu a Israel, mas ele é, sim, a esperança de Israel. Então a alegria e júbilo são também aqui prenúncio desse dia em que o Messias viria. E esse tema da alegria aparece em vários momentos nos profetas. Aqui a gente destaca o profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, falando sobre a restauração futura de Israel. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Deus é aquele que é capaz de converter a tristeza em uma alegria que não pode ser tirada de nós. E cabe aqui a leitura desse texto de João, capítulo 16, versículos 20 a 22, no diálogo de Jesus com os seus discípulos, onde ele trata exatamente disso, quando ele diz para os seus discípulos: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus estava aqui conversando com seus discípulos antes do momento em que ele seria entregue para ser crucificado. Ele diz a eles: olha, vocês experimentarão tristeza, vocês experimentarão o luto, vocês experimentarão a dor, a tribulação, mas essa tristeza ela será transformada em alegria. E essa alegria não poderá ser tirada de vocês. Nenhuma circunstância será capaz de tirar. E isso se cumpriu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aqui, o que nós podemos aprender é isso, que Deus é aquele que é capaz. Aliás, Deus é especialista em fazer isso. Ele é capaz de converter a tristeza em alegria. E essa ação de Deus em prol do seu povo é também um testemunho para as outras nações, para os incrédulos. Sabemos que havia ao redor de Israel muitas nações que se espantaram, que ficaram sem compreender o que estava acontecendo. E o texto diz: então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. A restauração de Deus é também esse testemunho para os incrédulos. É uma resposta àqueles que nos questionam, que nos confrontam, que perguntam como fizeram essa pergunta ao salmista, no Salmo 42, versículo 3. Onde está o teu Deus? Se Deus realmente lhe ama, se Deus realmente cuida de você, se Deus realmente existe, se Deus realmente se importa, por que essas coisas estão acontecendo? Essa ação de Deus, essa visitação de Deus surpreendente, restaurando a nação de Israel, a nação de Judá, devolvendo os cativos à sua terra, foi também um testemunho para os incrédulos, para as nações que estavam ao redor. E no versículo 3, mais uma vez aparece a alegria. A alegria aparece no versículo anterior, no versículo 2, riso e júbilo, também alegria no versículo 3. Essa é a principal consequência daqueles que se deparam com um agir providencial de Deus em prol do seu povo. No versículo 4, que poderíamos dizer é o coração desse salmo. Aqui o salmista ora ao Senhor para que ele termine aquilo que ele começou. Ele pede a Deus que faça, que haja e que traga abundância nesse agir. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Importante entender aqui um pouco da geografia da Palestina. Negueb é um deserto ao sul de Judá, já se aproximando com o deserto de Sinai. Não é o deserto de Sinai, mas é um deserto limítrofe. É uma região seca, é uma região desértica, é uma região onde praticamente não há chuva. Porém, na primavera, quando vêm as chuvas, quando a neve derrete nos montes, quando a natureza começa a mudar, o clima começa a mudar, as torrentes de águas descem pelos rios temporários, enchendo esses rios novamente com água e trazendo de volta a vida àquele deserto. E não é apenas a chuva, não é apenas um filete de água, mas são torrentes, são rios que voltam à vida. E é claro que na Bíblia esse símbolo, esse sinal da água no deserto tem uma grande representação. A água no deserto é sinal de alegria, de esperança. É um sinal poderoso da restauração de Deus. Em vários momentos aparece essa figura. Aqui nós temos Isaías, mais uma vez, Isaías capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo florescerá e exultará como um narciso. Os Wadi são esses rios temporários na Palestina que ficam secos, completamente secos, período em que não há chuva, mas que na estação das chuvas voltam a ser rios e rios caudalosos. São símbolos, sim, desse agir restaurador de Deus. Por isso o salmista ora ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb, como os rios no deserto, trazendo de volta a vida, trazendo a primavera de Deus para esse lugar árido. Assim também nós recebemos de Deus vida, recebemos de Deus restauração, quando a primavera de Deus acontece na vida do seu povo, na vida dos seus servos. Os versículos 5 e 6, vou ler aqui mais uma vez, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui nós temos um chamado para a paciência, para a perseverança. Porque se nós vivermos em meio à tribulação,
em meio a lutas, em meio a dificuldades, mas vivermos com fé e obediência, nós receberemos de Deus a recompensa. Deus há de galardoar os seus servos, recompensar aqueles que se mantiverem firmes, se mantiverem obedientes, mesmo que tudo ao redor pareça contrário. O texto diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mais uma vez aparece aqui a palavra júbilo. As lágrimas, podemos dizer, são como sementes que são contempladas por Deus e que produzirão frutos. Frutos para a eternidade. O salmista diz: aquele que sai andando e chorando voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo os frutos do seu trabalho. Deus é aquele que faz com que a semente germine. Mas nós, como os lavradores, e aqui a agricultura nos traz essa lição, devemos ser perseverantes, porque é necessário semear, é necessário esperar para só depois podermos ceifar. O povo judeu esperou 70 anos para poder retornar para a sua terra. Hoje em dia nós estamos acostumados a receber tudo quase que instantaneamente, quase que imediatamente. Colocamos algo dentro do micro-ondas, apertamos o botão, 30 segundos, 1 minuto, e já temos alguma coisa pronta. No reino de Deus não é assim. Por isso é necessário paciência, perseverança. Precisamos semear, crendo que o Deus soberano há de fazer com que as nossas sementes germinem, frutifiquem e no tempo certo nós possamos colher. Alguém, comentando sobre esse tema, já disse: a maioria das joias de Deus são lágrimas cristalizadas. São joias, pérolas, colhidas pelo Senhor. E para encerrar, esse texto de Efésios 3 nos fala sobre a forma, o modo de agir no nosso Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O nosso Deus é aquele que é poderoso para fazer. É o Deus que age em prol do seu povo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, Deus é aquele que supera todas as nossas expectativas, aquele que nos surpreende, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar. E Ele age conforme o seu poder que opera em nós. Tudo isso para que Ele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Deus é o único que tem poder, que tem todo o poder para transformar o mal em bem, transformar o sofrimento em bênção e as nossas lágrimas em cânticos de alegria. A Bíblia tem muitos exemplos de Deus agindo dessa forma, transformando o mal em bem. E se nós cremos no Senhor, podemos esperar que Ele também nos contemple dessa forma. E aqui cabe uma pergunta: você também está aguardando a restauração de Deus? Então permaneça firme, creia nas promessas de Deus, tenha a certeza de que Ele, no tempo certo, Ele vai contemplar aquilo que você tem buscado e vai também lhe surpreender com a sua restauração. Deus nos abençoe. Essa é a nossa última aula. Nós concluímos hoje esse curso
curso do livro de Salmos e esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Que Deus nos abençoe e, segundo a sua vontade, a sua providência, que nós possamos nos encontrar de novo em outras oportunidades para aprendermos um pouco mais sobre Ele e sobre a sua palavra.